Olá, olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para contar uma história diferente, na verdade, uma história da minha vida que, assim, vim contar para vocês como é que eu cheguei a essa fase da minha profissão, aonde eu trabalho agora com Feng Shui, né, dentro da arquitetura. Então, para quem não me conhece, eu vou, no princípio, aqui me apresentar, né? Eu sou Cláudia Santos, eu sou arquiteta, moro aqui em Atibaia, São Paulo, no Brasil, e venho trabalhando agora de uma forma diferente, tentando ajudar de uma forma mais integral os meus clientes. Estou hoje com 59 anos, mas eu trabalho na área de arquitetura desde quando eu comecei como desenhista, desde os 17 anos, então tem bastante tempo, né? Fazem 41 anos que eu estou aí nessa jornada, desde quando eu aprendi a fazer desenhos, a me envolver mais nessa área de arquitetura, e depois fiz faculdade, já tive escritórios, tenho escritório ainda hoje, já trabalhei para outras empresas, trabalhei em várias áreas da arquitetura. Então, assim, direto ao ponto, né? Eu parei de trabalhar com arquitetura numa fase da minha vida onde estava tudo sob controle, estava tudo em ordem, né? Eu e o meu marido temos 2 lojas de acabamentos, né? Ou seja, dentro da nossa área mesmo, né? Dentro da área da construção civil, que a gente revende acabamentos. E então, no momento que a loja estava com bastante demanda, a gente tinha bastante trabalho, e por alguns motivos lá da época, eu precisei escolher se eu ficava ou ajudando ele nas lojas ou me dedicando à profissão, né, como arquiteta. E naquela época, né, estava muito movimentado, o mercado estava excelente, tinha muitas obras, tinha muito trabalho para os arquitetos, para as lojas que faziam as vendas, para as mãos de obra, né, de pedreiro, todo o pessoal de mão de obra dessa área o mercado estava muito aquecido. Isso foi na época de 2010, 2011, 2012, estava muito boa a área de construção civil naquela ocasião. Quando foi em 2012, final de 2012, eu decidi, então, por ficar só nas lojas, né? Ajudando o meu marido lá, tocar as 2 lojas. As lojas são em cidades diferentes, né? Uma das lojas hoje, né, nós estamos em 2026, então esse ano a nossa primeira loja, que é em Santo André, está completando 20 anos, e a loja aqui de Atibaia está completando 15 anos. Então, temos essas lojas há muito tempo. Naquela ocasião, então, eu estava com muitas obras. Para ter ideia, na época eu estava para o meu porte, né, para o meu porte de escritório, que era eu e tinha mais um assistente. Nós estávamos com 12 obras, fazendo o projeto, administrando a obra, então tinha muita demanda de trabalho, fora as 2 lojas, que são a 80 quilômetros de distância uma da outra. Na ocasião, eu morava em Santo André, pertinho da loja, e aí decidi, então, parar com os projetos e ficar somente nas lojas. Isso gerou muitas questões até emocionais para mim, e eu acabei até adoecendo. Logo, em alguns anos seguintes, veio uma crise muito forte no país, aonde as lojas entraram com alguma dificuldade financeira, né? E por vários motivos ali, a loja teve algumas dificuldades, e naquele momento, o que aconteceu? Eu e meu marido, né, a gente se viu numa situação onde a gente tinha todos os ovos na mesma cesta, né?
E, de repente, porque tudo saía daquela loja. Além disso, a gente ainda tinha algumas pessoas de parentesco da família ainda trabalhando na loja. Então, assim, tudo saía ali da loja. Então, começou a ficar bastante complicado para a gente. E nós ficamos realmente, naquela ocasião, a gente estava realmente numa situação muito, 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 muito complicada. Graças a Deus, a gente não chegou a quebrar, não deixamos nenhum cliente na mão, a gente continuou com o nosso CNPJ, a loja, aí eu vou contar o que aconteceu nesse período, né? Aí nesse período, isso quando foi mais ou menos 2016, 2014, na verdade, foi que aconteceu um fato mais relevante na minha vida, que foi quando eu adoeci e fiquei com síndrome do pânico. Então, eu fiquei bastante adoecida, fui parar em hospital, porque eu tinha muitas crises, cheguei a ficar internada em UTI alguns dias, porque os médicos não sabiam o que eu tinha medo de eu estar tendo um infarto, uma coisa assim. Então, estava muito, a pressão estava muito grande, né, na gente, e por isso que eu, por conta de um estresse muito forte também, eu acabei adoecendo. E aí me tratei, né, acabei aderindo a medicações fortes, né, com tratamento com psiquiatra, com medicações de uso controlado, tarja preta. E aí, depois de 2 anos e meio, foi de 14 até 2016, né, 2 anos e um pouquinho, eu troquei de médico, né, fui para uma outra médica. Meu médico era muito bom, mas era realmente um médico muito caro na ocasião. Eu sempre tinha assim um convênio bom, mas mesmo assim eu tinha que pagar fora, particularmente o médico. E aí resolvi falar, não, preciso mudar de médico, né, até para economizar mesmo, né. E aí eu fui numa outra médica que era da mesma da mesma linhagem, vamos dizer assim, né, ela tinha sido uma ela tinha sido aluna até desse meu médico, né, era da equipe dele, desse psiquiatra. Então eu fui nessa médica, e essa médica, na ocasião, eh quebrou, né, diminuiu a dose da minha medicação, falou assim: "Ó, você vai tomar a partir de agora metade dessa medicação, e vou te prescrever", né. É interessante falar isso, porque, assim, ela é médica, é cientista, e ela pegou e falou assim: "Não é uma crendice, eu vou colocar na receita médica", eu tenho até esse receituário, eu vou até pegar esse receituário para ficar com isso mais à mão. E aí ela falou assim: "Você vai fazer meditação", né. E aí tudo bem. Aí eu fiquei: "Ai meu Deus, meditação? Eu nem sei como é que eu começo a fazer isso, né". E obviamente, como a gente acha tudo na internet, né, fui para o YouTube, achei formas de fazer meditação, meditações para iniciante, comecei a fazer as minhas meditações, aí o algoritmo, um vídeo vai levando para outro, eu fui conhecendo outras formas de meditação, fui me aprofundando mais nisso, e cheguei a fazer um curso mais intensivo, eu passei a meditar todos os dias, é uma coisa maravilhosa, deliciosa, adoro, até hoje faço isso. Isso já tem 10 anos, né, 2016, isso que aconteceu isso. E, para minha 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 surpresa, eu em 30 dias, eu não tomava mais absolutamente nada de medicação, nada, 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 nenhum comprimido. Isso já fazem 10 anos, eu nunca mais precisei tomar nenhum comprimido. Então a meditação, eh, acredito que foi isso que me ajudou muito, né. Aí eu ter me equilibrado, centrado, minha mente, meus pensamentos, meus sentimentos, e eu aprendi que isso aí, enfim, melhorei, sarei, nunca mais tive nenhuma crise de pânico, não tinha, tomava ansiolítico, tomava antidepressivo, cortou tudo, até hoje, graças a Deus, não tomo mais nada. Enfim, aí nessa ocasião, quando eu estava fazendo esses cursos de meditação e estava mais ligada a esse tipo de profissionais, né?
comecei a ver mais vídeos e conhecer pessoas dessa linha, pessoas que, às vezes, muitos profissionais que eram de áreas diversas, até de áreas, tipo assim, químico, é, professores, que estavam trabalhando com coisas mais leves. Eu vou dizer até um pouco mais holística. Sim, isso mesmo. E eu via que ajudavam muitas pessoas, né? E me deu muita vontade de fazer isso, de fazer alguma coisa profissionalmente, como era esse exemplo que eu via dessas pessoas, e que fosse, que eu levasse algo de bom para ajudar as pessoas. E nesse momento, né, joguei para o universo isso, né, foi meio que uma conversa com Deus, né, numa oração minha. Eu pedi que eu tivesse essa luz aonde eu encontrasse algo que eu levasse, uma ajuda para as pessoas, porque como eu tinha acabado de passar por um problema, né, na verdade ainda estava com a dificuldade nas empresas, exatamente nesse momento foi o momento que estava mais forte, inclusive, essa dificuldade, e eu queria ajudar pessoas, principalmente pessoas que tivessem, inclusive, outras empresas que tivessem dificuldade, ajudar a pessoa em si, onde ela se ajudando, ela conseguiria até se melhorar, né, e melhorar na sua profissão, as suas empresas. E aí ainda aquela coisa, né, você está conversando com Deus, né, com o Papai do Céu, então, Papai do Céu, você tem intimidade. E aí eu falei assim, mas podia, né, ser na minha área, né, algo que fosse dentro da minha profissão, né, que é uma barganhada com Deus, né, e a gente tem essa intimidade com o Papai do Céu, né. E aí tudo bem. Passou alguns poucos meses, eu acho que 2 meses, mais ou menos, e veio assim na minha mente, a ideia de veio assim, Feng Shui, né. Eu falei: "Nossa, Feng Shui é bacana, né". Eu sabia pouquíssima coisa sobre isso, não sabia praticamente nada sobre Feng Shui. Veio isso na cabeça, e aí eu pensei: "Bom, e isso é totalmente ligado à minha profissão, porque o Feng Shui, ele é todo feito através da planta baixa das pessoas, da casa da pessoa, ou da da planta baixa da empresa, né, do comércio, de uma loja, de uma indústria, de um escritório. Então tem tudo a ver com arquitetura. Então, se a gente faz um projeto melhor, isso vai beneficiar, de acordo com as técnicas do Feng Shui, vai beneficiar aquelas pessoas. Então, é alguma coisa que eu estaria fazendo uma arquitetura, fazendo projetos com mais qualidade, usando dessa sabedoria, dessa técnica, então, eu estaria beneficiando as pessoas e de acordo com, assim, na minha profissão, eu estaria voltando para a minha profissão, né. Aí, então, fui procurar na internet novamente, né, fui procurar, sobre cursos de Feng Shui. Eu não conhecia ninguém até então, não seguia ninguém na internet, nessa época eu não tinha muito essa questão também de seguir muitas pessoas, eu só era um pouco mais ligada nessa parte de meditações, como eu havia falado, e nisso eu achei uma pessoa que é muito renomada, foi uma pessoa que foi quem, depois só que eu fiquei sabendo que é a pessoa que trouxe o Feng Shui para o Brasil, que ela estuda isso há mais de 35 anos, que não existia ainda Feng Shui aqui, ela foi para os Estados Unidos, estudou diretamente com o professor Lin, que foi o chinês que trouxe o Feng Shui da China para o Ocidente, só que ele veio para o Ocidente, só que lá em cima, nos Estados Unidos. Então, ele estava naquela região lá, Nova York, Califórnia, né? Enfim. E ela foi para lá, e ela tinha um instituto aqui em São Paulo, onde ela dava cursos. Eu vi um vídeo dela ministrando uma palestra, na verdade, fazendo uma entrevista, né, para a editora Abril da época. E eu gostei muito, eu falei, nossa, que bacana isso, né? Aí liguei, falei, vou passar aí para ver, conhecer o lugar. Aí fui até lá, já fiz, adorei, já fiz a inscrição. E nisso eu comecei a fazer o primeiro nível,
Isso foi em junho de 2017. Um ano depois, inclusive, que eu já tinha mudado, né? Em 2016 foi quando eu passei naquela psiquiatra, que eu comecei a meditar, aí fiquei aí um ano nessa questão de meditação, e aí quando foi no começo de 2017, que, né, lá para abril, mais ou menos, que eu tive aquela conversa com Deus, né? E quando foi em junho de 2017, eu fui fazer o meu primeiro curso de Feng Shui, o nível 1 de Feng Shui, e, e aí naquele dia a minha mentora, né, ela já perguntou assim na primeira aula, o que você procura com o Feng Shui? Aí eu falei assim, olha, eu gostaria muito de trabalhar com isso, né, porque tem a ver com a minha profissão, e eu gostaria de ajudar as pessoas, né, fazer projetos onde eu conseguisse ajudar mais as pessoas, aprender sobre Feng Shui e ajudar as pessoas a destravarem. Se na verdade, se o Feng Shui é uma técnica que consegue ajudar as pessoas a prosperarem, ajudar no trabalho, na carreira, no sucesso, na prosperidade, na saúde, nos relacionamentos. Então, eu comecei a entender melhor sobre isso, eu quero ajudar as pessoas nisso. Aí, naquele nível 1, né, o básico, eu já cheguei em casa e eu já teve alguns dias, né, de curso, eu ficava o dia inteiro lá fazendo curso. E aí, quando eu cheguei em casa, eu já falei para o meu marido, temos que já colocar em prática aqui na nossa casa. Aí, a primeira coisa que eu fiz, né, as pessoas ficam curiosas, e você fez o quê, né? Vou já dar um spoiler. A primeira coisa que eu fiz na minha casa foi mudar o sofá de lugar. Porque na minha casa eu tinha um sofá que ficava de costa para a porta. E um sofá de costa para a porta, você fica de costa para novas oportunidades. Né? Essa é a simbologia disso, numa residência, numa casa. Se você tem um sofá de costa para a porta, você está dando as costas para o que está chegando, para as energias boas que estão chegando. Então, eu mudei já aquele sofá, né? Naquela semana, o meu marido é muito companheiro, ele falo assim para ele já me ajuda em tudo, aí ele já aceitou de pronto isso, mudamos o sofá, e enfim. E naquele final de semana seguinte, a gente já percebeu algumas mudanças, porque a gente percebeu que, inclusive, começou até que os nossos amigos físicos começaram a vir para nossa casa, porque a gente estava muito isolado nessa época. Então foi o primeiro sinal, falei assim, nossa, como mudou a energia dessa casa, é como se a gente tivesse se aberto mesmo, sabe? Antes a gente estava fechado para receber as pessoas, receber as energias, receber as coisas boas, receber os nossos sonhos, né? A gente estava totalmente fechado. Então, foi a primeira coisa que eu fiz e já senti a modificação, meu marido também já sentiu essa modificação. Então, e aí, a partir daí, não fizemos só isso, obviamente. Então, assim, tudo que eu fui aprendendo naquele primeiro nível, naquele primeiro curso, eu fui já pondo em prática na minha casa. Aí, isso foi em junho. Quando foi em julho, eu já fiz o segundo nível. E quando foi em agosto, eu fiz o terceiro nível, mas naqueles mesmos dias, eu não lembro se foi até antes não me lembro exatamente o dia, mas eu sei que foi naquele mês mesmo, que foi o mês, eu fiz cursos assim, totalmente sequenciais, né? Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, junho, julho, agosto, e nisso eu já, primeiro, coloquei todo em prática na minha casa, é importante a gente saber isso, porque se eu queria ajudar as pessoas, eu tinha que estar bem, então eu precisava colocar em prática na minha vida, para eu perceber que isso dava certo, que tinha resultados, que aí eu tinha até autoridade para falar para as pessoas que, olha, eu fiz em mim e funcionou, né? Então, e assim, e aí naquele mês já veio, né no mês de agosto, que foi quando eu estava fazendo o terceiro nível, já veio um cliente com um projeto bem bacana, era uma casa
aproximadamente 450 metros quadrados, que a cliente veio, na verdade, para que eu fizesse uma reforma do banheiro da suíte dela, e ela não me conhecia, ela me conheceu, gostou muito, eu fui fazer uma visita na obra, ela adorou o meu trabalho, e ela, o que era um banheiro, eu fiz o projeto da casa inteira, a gente reformou aquela casa enorme, eram 3 andares, tinha elevador na casa, era uma casa bastante grande. Aí fiz uma reforma toda na área de piscina dela, e, enfim, fizemos toda a reforma da casa, aí ela fechou comigo o projeto inteiro, aí eu fiz a administração dessa obra, então foi muito bacana, porque tudo saía de acordo com o que estava exatamente o meu projeto, então administramos toda a parte de mão de obra, ficou tudo redondinho, o cliente ficou muito satisfeito, inclusive este cliente, a cliente, né, ela já quis que eu fizesse todo o projeto da casa dela, dessa reforma, todo baseado nas técnicas do Feng Shui, então isso foi muito legal, você vê, o primeiro projeto que eu queria voltar a trabalhar com arquitetura, que era o meu sonho, né, e aquela história de chega de ficar com todos os ovos na mesma cesta. Falei, vamos, né, partir para outras áreas também. Aí ela fechou já o Feng Shui também da casa, a administração da obra, e ainda quis que eu fizesse toda a parte de paisagismo. Existe uma técnica que é o paisagismo sagrado, que é um paisagismo voltado para o Feng Shui, que tem uma visão já do Feng Shui na parte de paisagismo. Eu tenho uma colega que é bastante conhecida e ela faz esse tipo de trabalho, então já trouxe ela para esta obra, fizemos essa parte toda do Feng Shui, do paisagismo sagrado da casa, então foi excelente, aquilo já me deu um start, e nisso eu também comecei a aplicar essas técnicas nas lojas, e aí as lojas também começaram a melhorar, né? A gente estava praticamente perdendo as rédeas da loja, sabe? Aquela história de perder o comando da loja. E tinha realmente algumas coisas em questão de posição de comando do layout. Fizemos algumas alterações, tivemos esse olhar, enxergamos tudo que não estava bom na nossa casa, nas nossas empresas, fizemos os ajustes necessários. Naquele segundo semestre todo, eu tive vários outros projetos, teve muitos clientes que eram clientes meus antigos, clientes que eu tinha feito projeto de uma pessoa da família, aí veio o irmão, aí veio a outra irmã, e assim, e aí aquilo engatilhou. Então, até o final de 2017, naqueles 6 meses, né, no final do ano ali, teve vários projetos, e quando foi no final do ano também, né, em dezembro desse mesmo ano, nós já teve algumas atitudes na loja que fez a gente deslanchar e ter a rédea da loja novamente, sabe? O comando daquela empresa, então a gente conseguiu, sentiu que aquilo, nossa, isso a gente vai conseguir superar todos os desafios, todas as dificuldades e vamos seguir. E ótimo, no ano de 2018, que foi o ano seguinte, a gente já engatilhou com um crescimento muito bacana da loja. A gente fazia várias técnicas, trabalhei muito também a mentalidade do meu marido também. É um trabalho que a gente vem fazendo até hoje. E foi um ano espetacular, espetacular. Chegou o ano de 2018, graças a Deus, a gente teve bastante cliente, tanto ele na loja quanto eu nos projetos de arquitetura, várias consultorias de Feng Shui, que eu já comecei a trabalhar como consultora, já alguns casos eu não tinha, nem estava fazendo o projeto exatamente, mas fazia só a consultoria, a pessoa às vezes não estava nem querendo reformar nada, tem as consultorias, eu faço esse trabalho também. Então, foi um ano espetacular. Chegou no final do ano, como arquiteta, eu já recebi um prêmio de arquitetura, que na nossa cidade, né, tem esse trabalho entre os arquitetos da região, e aí eu já fui premiada lá com uma viagem completa para Milão, foi sensacional, a viagem era para Milão e para Marrocos, né? Então foi espetacular aquilo, né? E ganhei o prêmio, né, de destaque do ano. Então,
Isso tudo, reconheço que o Feng Shui me ajudou muito nisso. Então, assim, é um estudo da minha vida, então essa é uma história que eu conto, de como que eu cheguei nisso, né? Como que eu cheguei no Feng Shui. E uma coisa que eu acho bastante importante, né, tá colocando, que é assim, quando depois que eu já aprendi toda essa sabedoria, eu peguei as plantas, teve um dia que eu peguei as plantas da casa que eu morava antes, das casas todas que eu morava antes, e comecei a analisar, né, como que era a planta da casa, como que era a disposição, como que eram os móveis, o que que aquele tipo de edificação, de planta, geraria de desafios ou de vantagens, porque tem muita coisa boa também que a gente olha, não é que você olha o projeto só tem coisa ruim, às vezes a gente olha os projetos e fala, nossa, essa casa vai trazer muitos benefícios para essa pessoa, né? Então eu peguei todas as minhas plantas das casas que eu tinha morado, eu já tinha morado em duas, três, quatro casas até. Eu estava na quinta casa desde que eu me casei, né? Era a quinta casa que eu estava morando. Então eu fiz uma análise e a última casa, isso é importante. Eu vou até uma hora fazer um vídeo mostrando um estudo de casa, mostrando a casa e como que era a minha vida naquela época. Então assim, aquele último apartamento que eu morava era um apartamento. Nessa ocasião que eu tive síndrome do pânico, que a gente teve dificuldades gigantes na empresa, eu fiz o estudo disso, eu fiz essa leitura da planta de casa, da planta da empresa, e aí eu fui, observando e enxergando o que que aquelas plantas trariam de desafio para a pessoa que morasse naquela casa ou que tivesse aquela empresa, né? Aí também as atitudes que a gente tinha naqueles ambientes, e assim, tudo batia perfeitamente. O problema financeiro que a gente teve na empresa, apresentava na casa os desafios que a gente teria na vida, que refletia também na empresa, né? O problema de saúde, por exemplo, né, que a gente tinha lá, eu tinha 3 banheiros na área da saúde da casa. Banheiro é um lugar que drena muita energia da gente. Então, eu tinha 3 banheiros na área da saúde. Então, assim, era fato que uma pessoa que tem tantos banheiros assim na área de saúde, ela vai ter uma perda de energia muito grande na saúde. Então, quando eu morava naquele apartamento, eu tive problema emocional, né? Tive síndrome do pânico, eu tive um problema na vista, que eu tive que fazer uma cirurgia, eu tive rubéola, o meu marido teve um começo de AVC, ficou na UTI, ficou internado também, então a gente teve muitos problemas de saúde. E aí tem outros também, que olha, só mostrando a planta mesmo e explicando ponto por ponto, para vocês compreenderem, eu vou fazer isso ainda, porque eu acho bastante interessante eu compartilhar com vocês essa minha história, e mostrando exatamente como que era a casa e contando como que era a minha vida naquela época, que eu acho que o melhor exemplo é esse, né? Eu contar o que aconteceu comigo, tá bom? E então, assim, hoje eu estou bem, né? Graças a Deus, hoje a gente mora aqui numa cidade muito tranquila, as nossas lojas estão muito bem, graças a Deus, cresceram, estão crescendo cada vez mais, e estamos aqui felizes, saudáveis. Então é isso, né? O meu intuito aqui hoje, principalmente, era explicar, contar para vocês como é que eu cheguei, né, nessa fase. Hoje eu faço projetos com Feng Shui, faço consultorias, que eu chamo de consultoria pura de Feng Shui, que é somente, mesmo que a pessoa não faça nenhuma reforma, a pessoa só tem um apartamento, uma casa, pode ser de pequeno porte, de grande porte, um escritório. Então, eu faço somente a consultoria para a pessoa saber o que está bacana, o que não está, o que ela pode fazer para melhorar. Já tenho clientes que eu tenho feito até casas do zero, que faz desde o terreno. Tem uma cliente, inclusive, que me contratou para eu ajudá-la a escolher o terreno,
né, para a gente escolher uma melhor rua, porque sim, tem isso. Tem o melhor bairro, tem a melhor rua, tem a melhor cidade. Existe um Feng Shui da cidade, você consegue até saber por que aquela cidade tem uma energia tão melhor do que a outra. Então, hoje eu trabalho com isso, faço desde um projeto do zero, né, desde o terreno, para a gente já construir a casa de uma forma mais organizada, usando essas técnicas, já evitando que a pessoa tenha, no decorrer da vida, alguns desafios mais graves, né, ou reformas, enfim, a gente está aí para ajudar. A minha intenção sempre foi essa, desde o início. Eu queria algo, eu pedi para Deus algo que eu pudesse ajudar as pessoas a serem melhores, as pessoas serem mais prósperas, as pessoas serem mais saudáveis, mais felizes, terem uma qualidade de vida, ter um bem-estar melhor, e que de preferência isso fosse na minha profissão, eu como arquiteta. Então, eu realmente encontrei nesta profissão e nesta técnica algo que realmente complementasse a minha profissão. E hoje eu me considero, eu estudo várias outras coisas para agregar nisso, porque dentro também, eu acho que para a gente trabalhar, para que tudo dê muito certo também no Feng Shui, a gente também precisa trabalhar muito a nossa mentalidade, o nosso mental, a nossa força do nosso consciente e subconsciente. Então, eu estudo muito sobre tudo isso, principalmente eu junto principalmente essas três áreas, que é arquitetura, Feng Shui e mentalidade. Então, é por isso que eu me denomino uma arquitetura integrativa, né? Cláudia Santos, arquitetura integrativa, que é para ver de uma forma mais integral mesmo a casa das pessoas, a vida da pessoa, como que ela pode estar fazendo uma melhora na vida dela para ser mais feliz. Então, é isso. Espero que vocês se inspirem com esta minha história, e que que eu possa ainda compartilhar com vocês muito mais sabedoria, muito mais dicas sobre essa técnica que hoje eu trabalho e eu levo para as pessoas dentro da minha profissão, e eu vou procurar aqui estar passando sempre cada vez mais ensinamentos para vocês. Fiquem muito à vontade para entrar no meu Instagram, que é @claudiasantosarquiteta, ou aqui no meu YouTube, é onde eu vou estar procurando fazer mais vídeos explicando sobre tudo isso, como que vocês podem, como que eu posso ajudar vocês na casa de vocês, nos imóveis de vocês, em todas as áreas que são construídas. E podem deixar as suas mensagens, fazendo perguntas, solicitando o que vocês gostariam de ouvir, o que vocês gostariam que eu compartilhasse sobre toda essa minha profissão. Agradeço a todos vocês, né? E tenham aí um 2026 muito iluminado, de muita alegria. Gratidão.